Bom, olha só, hoje eu vou falar aqui sobre investimentos, né? Eu vou continuar um pouco sobre esse assunto e eu vou puxar um gatilho ali de um vídeo que eu fiz lá atrás, onde eu falo sobre alguns erros comuns que fazem você perder dinheiro, né? São alguns gatilhos alimentares, às vezes as formas de pensar, e eu dou ali uma dica de 3 coisas que você pode fazer para evitar esses erros. O link vai estar na descrição, vai ter card aqui na tela, mas o editor vai colocar ele aqui do lado também para você saber qual que é a imagem, né, dele quando você for procurar. O fato é que em um momento desse vídeo eu falo sobre fundos imobiliários, né? Eu falo sobre um problema que a gente tem visto pelo Twitter, né, pela internet em geral, na verdade, em que as pessoas simplesmente vão lá reclamar sobre fundo imobiliário, né? Tem muita gente que reclama sobre fundo imobiliário, falando que é um tipo de ativo que não compensa, porque compraram lá em 2020, estão carregando até agora, e as cotas estão todas negativas. E o que acontece, né? Eu queria falar aqui um pouco sobre o porquê que essas pessoas simplesmente não deveriam estar comprando fundo imobiliário, ou não porque elas não entendem o que é um fundo imobiliário, ou como se vê esse ativo, o que eles compram, como eles se capitalizam, né? É muito mais porque simplesmente não é o perfil dessa pessoa carregar um fundo imobiliário. Ela não está ali vendo um crescimento do patrimônio dela porque ela trata esse ativo de uma forma que ele não deveria ser tratado, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre alguns assuntos que eu acho que vão agregar muito de conhecimento para que você se torne ali uma pessoa mais capaz de falar sobre finanças e consiga também defender as suas posições quando você está ali, né? Falando com as pessoas sobre o que você investe seu dinheiro. Eu acho que é muito comum, não diria só no Brasil, é muito comum que no mundo inteiro ali as pessoas tenham vergonha, né, ou evitam falar sobre investimentos com conhecidos. Então eu, quando eu tô com meus conhecidos, eu não falo muito sobre investimentos porque eles chegam ali e me dão dicas, né, cheio de razões que eles têm sobre o porquê eu tô investindo errado, ou porque eles estão investindo certo, ou porque um ativo que eu acho bom não compensaria e outro ativo que eu acho que é bom, não compensaria também, né? Às vezes o que é bom para ele não é bom para mim, e essa dificuldade de entender as estratégias individuais ou todo o racional e tudo aquilo que é desenvolvido por você mesmo não se aplica para o outro. E eu vou mostrar aqui um pouco do porquê isso acontece, né? Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre fluxo de caixa, a gente vai falar sobre tesouro direto, né? Eu vou trazer ali alguns ativos de renda fixa, mas não se atenta muito ao tipo de ativo, nem os indexadores, nem os marcadores, nem as durações. Se atente muito mais aqui ao modo de pensar, né? Montar uma estratégia sobre como você vai colocar o seu dinheiro. E eu vou falar também um pouco sobre fundos imobiliários, mas sem dar dicas de quais fundos imobiliários você deve comprar, nada disso. Até porque eu não estou aqui para promover nenhum ativo, eu não vou me responsabilizar por nada que você comprar e não adianta vir buscar esse tipo de coisa nesse canal. A não ser que alguém me pague. Se alguém me pagar... Não, tô brincando. Aí não. Tira essa parte aí, editor. Então vamos lá, né? Primeiro, o que seria um fluxo de caixa? Eu vou trazer alguns desenhos, mas o Tesouro Direto já traz isso pra gente. Se a gente vem aqui no site do Tesouro Direto e a gente vem aqui nesse painel de títulos e tipos de tesouro, a gente vê um monte de título diferente. Tem o Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais, Prefixados, Selic e IPCA. Eu não vou explicar aqui o que é cada um deles, o nome é meio que explicativo. Talvez eu faça outro vídeo para falar um pouco mais sobre esses títulos do Tesouro Direto, mas eu vou falar aqui um pouco mais sobre o Renda Mais e o IPCA. Esses dois títulos eles são bastante especiais, eles têm nomes especiais também, né? O Renda Mais se chama NTNB1 e o Tesouro IPCA se chama NTNB Principal. Se a gente vem aqui, baixa esse PDF aqui com uma descrição do que é o IPCA e acesse esse PDF, a gente vai ver logo de cara isso daqui, ó. Isso daqui é um fluxo de caixa, né? Ele está representando aqui uma linha do tempo, aqui na horizontal, e ele está mostrando uma setinha para baixo, que indica um fluxo de saída de caixa. Então isso daqui seria o meu caixa no zero. No caso, quando a setinha é para baixo, eu tiro o dinheiro do meu bolso. E aí, lá no futuro, em algum momento, que nesse caso é a data de vencimento, o título me paga uma setinha aqui de dimensão maior, né? Ela é maior em tamanho do que essa setinha, indicando que é um valor maior que está entrando aqui, né? Se para baixo sai dinheiro, para cima
entra dinheiro no meu bolso. E aqui o que acontece? Ele está me indicando que esse título ele vai ser comprado em um momento a um determinado valor de face e lá no futuro ele vai retornar para mim com uma rentabilização, que nesse caso aqui é um juros, né, real somado ao IPCA. Então, pode ser um IPCA mais 5,80. Hoje a gente está tendo títulos que são ali de IPCA mais 7,9, talvez IPCA mais 8, né? Eu não tenho certeza qual é o valor máximo que chegou, mas são títulos com rentabilidade bastante alta hoje. E por uma duração muito longa. Esses títulos que rendem no IPCA duram ali 10, 20, 30 anos. São durabilidades bastante longas mesmo. Voltados ali para uma preocupação de longo prazo. Pode ser uma aposentadoria, pode ser um planejamento para se fazer uma faculdade. No caso do o Tesouro Educa Mais, nasceu justamente para isso. E pode ser também alguma coisa apenas para proteção de patrimônio. Se a gente vem aqui e vê o mesmo documento, só que da NTNB1, a gente vai baixar esse documento, entrar aqui e a gente vai ver um fluxo de caixa um pouco diferente. Olha só, aqui eu tenho a mesma linha do tempo, uma saída de dinheiro, então um dinheiro que sai do meu bolso para pagar o valor de face desse título, e aqui na frente várias setinhas para cima. O que ele está me indicando aqui é que ele fala que nesse caso o principal é pago em 240 parcelas. Ou seja, aqui eu compro, quando tiver faltando 20 anos para esse título vencer, ele vai começar a mensalmente me pagar uma mensalidade, né? Que vai ser uma amortização do valor principal desse título e mais a rentabilização do IPCA, né, e dos juros. Então, são amortizações que o título me dá a partir de um determinado momento. O restante dele, depois que ele me paga essa primeira parcela, continua crescendo naquela taxa de juros e IPCA, né? Quando o IPCA sobe, a rentabilização sobe também. No geral, esse título ele tem ali uma duração um pouco maior do que o anterior, mas ignora aqui. Para fins de educação, vamos fingir que tem a mesma duração. Então, voltando aqui para mim, o que eu quero trazer com isso daqui, né? Pensando aqui nos fluxos de caixa, o que a gente pode fazer? A gente pode abstrair um pouco toda essa ideia de fundo imobiliário, de renda fixa. Então vamos pensar em um ativo que você paga um valor por ele, independente de qual seja, e todo mês ele vai te dar algum dinheiro. Então pensa em um fluxo de caixa onde tem esse ativo, onde eu compro ele em um momento zero e aí todo mês ele me dá setinhas para cima, aonde ele vai me pagando, né? Independente ali do valor total que essas parcelas todas dão. Quanto você pagaria para você ter uma renda ali todo mês, né? Esse é o ponto desse tipo de ativo. E eles existem, né? Pode ser uma ação pagadora de dividendos, né? Como é o caso de Itaúsa, como é o caso de outras ações relacionadas à energia e que entram dentro dessas carteiras de pagadoras de dividendos. E também tem os fundos imobiliários, né, que funcionam mais ou menos dessa forma. Você tem alguns fundos imobiliários que te pagam todo mês, tem alguns fundos que te pagam a cada 3 meses, tem fundos que são voltados para pagamento de dividendos e tem outros fundos que são voltados ali para valorização de imóveis, né, que seriam fundos de desenvolvimento, que quando vendem um imóvel te dão uma rentabilidade maior. Mas vamos voltar aqui para mais um pouquinho. Vamos pensar como que é a diferença de rentabilidade de um ativo que te paga todo mês e um ativo que nunca te paga, mas lá no final de um determinado tempo cresceu a uma determinada taxa, né? Vamos passar aqui para um desenho. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui um aplicativo para a gente desenhar um pouco sobre como funcionaria mais ou menos o crescimento do seu patrimônio investindo ali em um título ou outro, né? Pensando aqui em um título que te paga em dividendos mensalmente e um outro título que te paga só no final, né? Como se fosse uma NTNB normal, principal. O outro seria mais ou menos como uma NTNB só que todo mês, né, ela vai te fazer o pagamento ao longo da vida dela inteira, não só lá no final. Então vamos lá. A gente vai ter um gráfico e aqui representa o seu tempo de vida, né? Então, conforme os anos passam. E aqui na vertical a gente tem o seu patrimônio, né? Então, um número de riqueza em reais mesmo. Aqui a gente vai ter, então, a partir do momento que você compra esse título e ele rendendo aqui, né, juros compostos
ao longo da vida dele. Então, ele começa rendendo um pouquinho e aí ele começa lá no final, né? Ele tá rendendo ali volumes maiores. Por quê? Porque aqui se aplicam juros compostos, né? Quanto mais o tempo passa, mais o volume em que os juros incide cresce também e aí isso cresce cumulativamente. Do outro lado, a gente tenta pensar aqui, como é que funcionaria se esse título te pagasse frequentemente, né, um valor? Vamos lá. Vamos pensar comigo algumas coisas, né? A gente tem que adotar algumas premissas. Se esse título ele tem uma liquidez maior, né? Ele te oferece ali a possibilidade de quitar esse valor dele antes do que o título anterior, então ele te dá uma liquidez maior e você paga um prêmio por essa liquidez extra. Então a taxa que esse título vai te pagar, né, pelo rendimento dele não vai ser igual a que a NTN-B principal, que aqui rende sem te pagar nada ao longo da vida dela, vai te pagar. Vai ser uma taxa um pouco menor que justamente cobre esse tipo de liquidez, né? Se você quiser entender de outra forma, é como se você pensar, pô, se eu me endivido por 10 anos, vai sair caro. Mas se eu me endividar por 8 anos, 8 anos e meio, vai sair mais barato. E essa diferença de tempo é justamente o que eu estou chamando de liquidez aqui. Claro, nesses dois casos da dívida, né, elas poderiam se comportar da mesma forma, as que estão lá no final, mas quando você pensa na duration desses dois ativos, eles ficam um pouco diferentes. E um fica mais barato do que o outro, pensando do ponto de vista da dívida. Então vamos lá. Primeiro que ele não renderia, né, tanto quanto o anterior. Então mesmo que você investisse aqui o mesmo início aqui, você iria ter ali uma curva que fica sempre aqui um pouco abaixo dessa, né? E aqui essa diferença vai aumentando ao longo do tempo. E segundo que esse ativo aqui, né, ele está te pagando rendimentos. Então você vai investir nele aí aqui no começo, ele vai te pagar um pouquinho, vai render um pouquinho, vai te pagar um pouquinho, vai render um pouquinho, e ele vai ficar fazendo esse jacaré aqui, né, ao longo de toda essa curva, né? Ele vai estar sempre batendo aqui nessa alta teórica, só que ele vai estar sempre te pagando, né? Então, quando ele te paga, existe uma diminuição. Quando a gente fica ali mais longe no tempo, né, você percebe que ele vai se afastando. Por quê? Porque aqui eu estou simulando, né, uma premissa de que eu não estou reinvestindo isso que esse ativo está me pagando. Eu estou usando como uma renda passiva, né? Estou usando como uma renda aqui extra desse ativo, né? Então eu estou meio que dilapidando o meu patrimônio. Por quê? Porque eu poderia estar com ele rendendo até o final, mas na verdade eu estou usando esse dinheiro. E é isso que acontece, né, para as pessoas que estão criticando o fundo imobiliário até então. Por quê? Porque elas têm um ativo ali na mão delas que mensalmente paga alguma coisa, mas elas acabam não investindo, né? Então, o patrimônio delas está sendo dilapidado, porque ele poderia estar rendendo como uma renda fixa, mas além de perder um pouquinho da valorização da cota, esse dividendo, né, não está sendo realocado para compensar esse jacaré aqui, né? Se eu fizesse o reinvestimento, eu acompanharia essa curva secundária, né? Essa daqui. Bom, então a gente vê que existem ali ativos diferentes que fazem o crescimento do patrimônio ser diferentes e que às vezes são rentabilizados. Mas pensa, né? O que é bom e o que é ruim só depende da estratégia de cada um e da preferência também, né? Por quê? Porque na vida real a gente tem muito mais do que somente dois ativos, apesar de o comportamento deles ser diferentes, né? Então vamos supor que eu seja uma pessoa que é mais conservadora, né? Eu não quero que meu patrimônio seja negativo em nenhum momento. Então, para mim, e além disso, eu sou jovem também. Então, para mim, faz muito sentido comprar uma NTN-B longuíssima, segurar ela até o final e ver ali o meu patrimônio valorizando, né, ao melhor que pode dos juros compostos. Do outro lado, se eu sou uma pessoa que não tem, né, essa possibilidade de prender o dinheiro por tanto tempo, talvez para mim faça sentido comprar ativos que não sejam de tão longo prazo quanto uma NTN-B, né? Por quê? Porque eu pago para operar, né, o Tesouro Direto dentro do curto prazo. Existe também a marcação a mercado, não necessariamente o preço do ativo, quando eu for vender, vai estar semelhante ao que eu quero, né? E não necessariamente esse ativo vai ser o melhor, dado que ele rende no IPCA, né? Ele depende ali de uma série de parâmetros macroeconômicos para que o momento esteja propício a eu comprar esse tipo de coisa. Então,
às vezes para mim faz mais sentido comprar um fundo imobiliário, por exemplo, né? Existe ali uma liquidez alta, existe ali uma oscilação desse ativo em torno de um valor justo, mas que não é o suficiente para ganhar dinheiro ou perder muito dinheiro também. E existe também a rentabilização ali de uma parte desse capital por meio dos dividendos. Então, nesse caso, para mim, pode fazer mais sentido comprar. E aí eu tenho ali uma carteira com 10 fundos imobiliários diferentes e todo mês eu tenho a oportunidade de fazer o rearranjo deles, né? Eu tenho a possibilidade de ajustar, né, as posições da minha carteira de acordo com a minha estratégia naquele momento, né? E isso sem precisar vender o ativo, o que é muito importante. Quando você tem um título de NTN-B, você tem que vender o seu título para rentabilizar essa parte do seu capital. O fundo imobiliário vai estar te rentabilizando, vai estar te capitalizando o seu patrimônio todo mês. Dado isso, né, pode fazer sentido para minha estratégia. E também existe um momento de cada um. Se eu tô na faculdade e não tenho essa liquidez toda, não faz sentido eu comprar uma NTN-B. Mas se eu tô na minha aposentadoria e também eu não vou viver o suficiente para resgatar, né, aquela NTN-B longa no final da minha vida, mesmo que ela tenha rentabilizado muito, não faz o menor sentido, né? Para mim faz muito mais sentido ter o meu patrimônio alocado em um tipo de proteção como fundo imobiliário, por exemplo, e todo mês estar recebendo uma parte dilapidada do meu patrimônio, porque eu tô na idade de dilapidar o patrimônio. Dessa mesma forma, mesmo que eu esteja recebendo como um salário essa dilapidação desse patrimônio, eu ainda vou estar usando ele para minha aposentadoria, porque eu não preciso que ele cresça a essa altura da minha vida. Agora, se eu tô por volta dos meus 30 anos, tenho um perfil de risco um pouquinho mais arrojado do que quem segura uma NTN-B, por exemplo, e quero montar ali uma carteira para ficar acompanhando o mercado, todo mês estou disposto a ir lá e fazer uma realocação desse dinheiro. Às vezes eu quero comprar um pouco de ações pagadoras de dividendos para complementar essa carteira de renda mensal. Pode fazer sentido para mim não comprar NTN-Bs, mas faz sentido para mim comprar esse tipo de renda variável, né? E no final o efeito vai ser muito parecido entre um e o outro. Claro, os dois vão estar ali em momentos diferentes do mercado, né? Quando o juro sobe, a gente vê um se dando melhor do que o outro. Quando a inflação sobe, um se dá melhor do que o outro também. Isso também depende do dólar, da entrada de estrangeiro na bolsa brasileira, mas enfim, de forma geral, ambos vão ter as suas oscilações, só que a forma de rentabilização é diferente. O que não pode é você esperar que o seu ativo de rentabilização do seu capital cresça da mesma forma que uma renda fixa que não te paga cupom cresce. Isso não faz o menor sentido. Se você quer isso e você compra um fundo imobiliário, você está comprando o ativo errado, sabe? Não adianta reclamar que não é um tipo de ativo adequado, porque a sua estratégia está errada. Isso é o que deve ser revisto e entendido antes mesmo de você comprar seus ativos, né? Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu acho que meus pontos aqui já foram passados. Eu gostaria, então, de recomendar aqui esse meu vídeo anterior. Dá uma olhada lá. Eu falo um pouco mais sobre isso também. Mas eu foco em outros tipos de movimentações de mercado que acabam levando você a perder dinheiro e nem percebe, às vezes, que você sofre com esses males, né, dos investidores. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero ter esclarecido também algumas questões com relação a quem investe ou tem insegurança em investir, seja em fundo imobiliário, seja em renda fixa, seja no Tesouro Direto. Às vezes as pessoas simplesmente não entendem o que é Tesouro Direto. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre, explicando como é que funciona o endividamento do governo, passando sobre como você é importante para financiar, né, a dívida do governo pela plataforma do Tesouro Direto. Então vamos ficando por aqui. Segue ali os links que estão na descrição, dá uma olhada lá, tem conteúdo legal, estou postando vídeo no TikTok. Deixa um comentário falando se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se você gosta de fundos imobiliários, se você gosta de Tesouro Direto, se você segue também outros influenciadores de finança, porque aí eu vou dar uma bronca em vocês no comentário, porque quero muito que vocês saibam que não existe jeito rápido de enriquecer com o mercado financeiro, né? A melhor coisa que vocês podem fazer, na verdade, é proteger patrimônio. E bom, então vamos ficando por aqui. Obrigado, pessoal. Até mais.